para as notícias da tarde. Estamos chegando, agora a gente vai chamar aqui o nosso entrevistado, o Marcelo Fonseca, que já está aqui com a gente, para a gente poder bater um papo. Muito boa tarde, viu, Marcelo? Seja muito bem-vindo. Obrigado por participar aqui com a gente na BMC News. Boa tarde, prazer é todo meu estar com vocês. Eu não estou ouvindo o Marcelo está... Você está com o meu áudio? Ah, agora chegou. Agora boa chegou. Tarde. Muito bom, muito bom. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas que eu tinha separado para você, Marcelo, que é o seguinte. Hoje a gente vai ter, né, essa questão do Banco Central, vai definir a nova taxa de juros. Tudo indica que vai ser uma elevação de pelo menos 0,5 ponto percentual, né? E aí, uma coisa interessante é que é a primeira vez desde 2015 que o brasileiro vai passar por essa experiência, né? De subir os juros, de ver o juro subindo ao invés do juro sendo cortado pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Eu queria saber de você, Marcelo, como que você está vendo essa questão aí desse cenário de alta de juros ao invés de corte de juros? Como que você está vendo toda essa situação? Eu acho lamentável, o mercado, de certa forma, cobrando o Banco Central a elevar a taxa de juros para ancorar a expectativa de inflação, em meio à economia tal como está. A gente espera que o primeiro trimestre vai ser recessivo, existe chance que o segundo também, caracterizando uma recessão técnica, e nesse ambiente todo, elevar juros é inusitado. Eu acho que é uma decisão que o Copom vai tomar, mas vai pensar muito se efetivamente aumentar, se vai ser de uma forma mais lenta. Eu acho que talvez seja mais interessante começar com 0,25, enfim, para que o Banco Central possa observar quais são os desdobramentos da pandemia, de eventual lockdown. A pandemia está pior que o ano passado, e se você observar o que aconteceu no ano passado, no segundo trimestre, a queda em relação ao primeiro trimestre foi, se não me engano, 9%. Se a gente está indo para o mesmo caminho, elevar juros, eu não sei até que ponto é necessário, apesar da inflação estar apontando para um valor muito mais alto do que o esperado. Essa semana mesmo o boletim Focus já veio com um ajuste muito alto na inflação, mas o fato que essa inflação está alta também por questões relacionadas à oferta, a câmbio, que eu não sei até que ponto um aumento da taxa de juros vai resolver esse problema. Avalia, né, Marcelo, essa questão aí, o fato do Banco Central se ver até pressionado a elevar a Selic em meio a essa contração econômica, né? Você bem citou aí essa questão de vários fatores influenciando a decisão do Banco Central, mas a gente está praticamente numa situação de retração econômica, né? Alguns trimestres aí para trás a gente vem vendo toda essa situação que está se desenhando aí. Como que você encara esse fato? Eu acho inusitado, de certa forma é contraditório. Daí a dificuldade do Copom de tomar a decisão, porque uma coisa é você aumentar a Selic, porque a inflação está apontando para um valor acima da meta, por uma questão de aquecimento econômico. Não é o caso, é o caso exatamente contrário, né? Você está falando de uma inflação que aumentou muito em função de alimentos, que teve a ver um pouco com choque de oferta, tem a ver também com o câmbio, que também está impactando nas commodities, mas o câmbio não está subindo por causa disso, está subindo também por uma questão fiscal, por algumas incertezas também de algumas intervenções no ambiente econômico por parte do governo. Daí a minha dúvida se a taxa de juros vai ajustar esta inflação. É por isso que eu acho que o Banco Central não vai pesar a mão hoje. Eu acho que ele vem de uma forma mais lenta para observar a evolução do quadro econômico. Entendi. E nessa situação de ser um pouquinho mais lento, não muito agressivo, como que você acha que vem esse aumento? Você acha que vem na casa do 0,50 ou menos? Como que você avalia essa situação? Olha, poderia ser 0,25, porque, na verdade, o Banco Central pode vir aumentando, porque vamos imaginar o seguinte também, toda vez que o Banco Central faz uma alteração na política monetária, ela tem um impacto na economia depois de algum tempo, não é imediato, não é? Vamos imaginar que seriam 6 meses, por exemplo. Se o Banco Central começa um aperto monetário, pode ser que, na média, esse ajuste vai impactar lá em 2022, quando a gente espera que nós já estejamos vacinados, com a economia reabrindo, tentando se recuperar. É nessa hora que ela vai começar a apertar, a política monetária vai aparecer o seu efeito na economia. Será que isso é interessante? No momento que a gente começa a se recuperar, que a gente espera que a vacinação já tenha ocorrido de uma forma mais ampla, podendo abrir setores de serviços, por exemplo,
Será que é interessante, nesse momento, a política monetária começar a fazer efeito? Então, é uma série de coisas que eu quero crer que o Copom, eu tenho certeza que eles vão avaliar. Entendi. E uma dúvida que eu tenho aqui, você acha que pode impactar esse aumento, né, da taxa Selic, pode impactar negativamente em alguns setores como comércio, indústria, outros ligados na Bolsa de Valores, né, que a gente comenta bastante aqui sobre esses impactos na Bolsa de Valores, né? O mercado sempre fica atento em tudo que acontece, nas decisões do Banco Central, e existem alguns setores que acabam sentindo um pouco mais. Você acha que comércio, indústria, varejo seriam os setores mais influenciados aí negativamente ou impactados negativamente com, de repente, essa decisão de aumentar os juros pelo Banco Central? Sim, não há dúvida nenhuma. A ideia de aumentar o juro é exatamente de encarecer o crédito e também de diminuir a atratividade de investimentos. Então, ao aumentar os juros, provavelmente lá na ponta, o que é que a gente observa muito no Brasil é que os bancos aumentam muito mais suas taxas de empréstimo, até por outras questões estruturais do setor bancário. Então, isso é que vai ocorrer. O Banco Central começando um aperto muito forte, inclusive eu já vi pessoas falando que deveria chegar a 6% ao final do ano. Isso vai impactar o custo do dinheiro, que vai impactar o consumo das famílias, que vai impactar a concessão de empréstimo e investimento também das empresas. Por outro lado, quero crer que nós vamos ter um problema adicional, porque a gente vem com juro muito baixo, que está beneficiando o custo da dívida em relação à dívida pública. No momento que você aumenta a taxa de juros, carregar essa dívida custa mais caro, vai diminuir a arrecadação de impostos, o que faz com que a questão fiscal fique pior ainda, mais aguda ainda. Então, tem todo esse tipo de equilíbrio que tem que ser buscado, né? Não basta simplesmente controlar a inflação, é claro que é importante, mas tem os seus custos também, sobretudo na área fiscal. A inflação que você comentou, né, foi um dos pontos principais ali que a gente viu na ata do Copom no ano passado, né, quando o presidente lá do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou que essa questão da inflação, lá em dezembro, eu lembro disso, era uma questão mais pontual e que o Banco Central poderia ficar de olho nisso sem aumentar os juros, né, justamente porque era uma questão mais pontual. E agora a gente vê o Boletim Focus trazendo aumento na projeção da inflação por 10 semanas seguidas, né? Você acha que, de repente, o Banco Central poderia ter feito algum ajuste um pouco mais cedo, né? Já no fim do ano passado, no começo desse ano, na primeira reunião, justamente por conta do que você respondeu anteriormente, que demora um pouco para esses efeitos serem sentidos na economia? Eu acho que o Banco Central observou, sobretudo, a questão dos alimentos, se aquilo era transitório ou não, por isso que ele não se antecipou. Era um momento também muito difícil de aumentar a taxa de juros. A gente ainda estamos na pandemia. Então, não é uma decisão trivial, tanto é que não foi tomada lá atrás, como você mesmo falou. Mas o Banco Central pode observar também que o núcleo de inflação está mudando o comportamento dele. Isso não é transitório. Aí ele pode observar esse tipo de coisa na hora dele tomar a decisão dele. Mas eu acho que não, eu acho que ele fez bem em não aumentar lá atrás. Não era hora. Eu acho que agora, de certa forma, o Banco Central é independente, que eu acho interessante isso, ele é independente para tudo. Ele é independente para o governo e também para o mercado, ele tem a missão dele com base nas metas de inflação. Mas eu acho que a hora também é de pensar com calma como que vai ser feito esse aperto, porque, de novo, no momento que o país aponta uma recessão técnica, começar um aperto monetário não é uma decisão trivial. Entendi. E a gente estava falando, né, a questão dos impactos na economia, principalmente dos impactos negativos, né, Marcelo? Mas você acha que podem ter empresas que podem ter seus negócios impactados, mas aí positivamente, com a alta da Selic, com a alta da taxa de juros? Porque negativamente a gente já conversou, mas você acha que alguma empresa, algum setor pode gerar mais valor com a Selic mais alta? Olha, se você imagina que a ideia de aumentar a Selic, de uma forma geral, é você reduzir a velocidade da economia, já que você busca reduzir a inflação, eu não consigo imaginar quem se beneficie com o aumento da Selic. Eu acho que é ruim para todos, né? Para bancos, para todos, enfim. Acho que é ruim, é um remédio amargo, eu acho que não funciona para ninguém. Eu acho que a economia crescendo, sem esse tipo de amarra, de você ter que conter o crescimento para conter a inflação. E olha só o que eu estou falando, conter o crescimento. Não tem crescimento para conter, a gente não está crescendo.
né? Então, eu acho que eu não vejo realmente, não vislumbro quem possa se beneficiar de um aumento da Selic. Pode ser que o aumento da Selic tenha algum impacto sobre o câmbio, barateando importação, por exemplo. Então, empresas que importam poderiam se beneficiar. Mas importa por algum motivo. E as empresas importam quando há uma demanda por crescimento, uma série de coisas. E que não é o caso, né? Então, sim, grosso modo, eu não vejo um ponto positivo. Entendi. E com os juros aumentando, né, Marcelo, se isso for mesmo uma tendência e aí o Banco Central começar, a partir de agora, uma série de aumentos, uma série de elevações aí, você acha que o investidor ele já pode começar a voltar a olhar para a renda fixa como uma alternativa, já que os momentos aí de incerteza acabam trazendo um pouco mais de volatilidade para a Bolsa de Valores, para o mercado de renda variável, e aí a renda fixa poderia significar alguma segurança maior para o investidor? Desde que a taxa seja pelo menos positiva. Hoje a Selic está muito abaixo da inflação, então o Banco Central tem que subir a Selic de tal forma que ele passe a inflação esperada para um ano e que comece a ter um retorno positivo. Então, a gente está falando que a Selic teria que subir bastante para que isso acontecesse. Até lá, eu não vejo atratividade na renda fixa para uma taxa que está negativa. Marcelo, a Nanda Vasconcelos está aqui comigo na redação do estúdio aqui da BMC News e ela tem uma pergunta para você. Vou passar a palavra para ela. Obrigada, Felipe. Boa tarde, Marcelo. Obrigada por participar aqui com a gente da BMC News. É uma honra receber você aqui. Eu tenho uma pergunta para você sobre auxílio emergencial. Você acha que ele impacta positivamente ou negativamente o Brasil? E também já queria emendar uma outra pergunta sobre a vacinação. Como que você vê a vacinação no Brasil? E você acredita que a vacinação é a única solução para o Brasil voltar a andar, né, para a economia voltar a reaquecer? Bom, o auxílio emergencial ele é necessário, então eu acho que é positivo na medida que ele é necessário. Ele não vai ser tão poderoso como foi no ano passado, exatamente por questões fiscais, mas ele é necessário. Com relação à sua segunda parte, qual foi a sua pergunta? Com relação ao quê? Desculpa. Com relação à vacinação, se você acha que a vacinação é a única forma de voltar... É a única solução. Não há dúvida nenhuma que a única forma da gente voltar à vida normal é vacinar a população. A gente tem que ter contato pessoal, social, por conta do setor de serviço, uma série de setores. Então, não há dúvida nenhuma que a saída para a economia retomar é vacinar. Não vejo outro caminho. Marcelo, você tem mais pergunta, Nanda? Senão eu vou seguir um assunto aqui com o Marcelo que eu estava... Posso ir? Legal. Ô Marcelo, você estava falando, né, mais cedo aqui na nossa conversa, a questão do risco fiscal, né? E aí a gente viu que recentemente teve a aprovação aí da PEC emergencial, o mercado até ficou um pouco mais tranquilo em relação a isso, né? Você acha que se de repente tiver alguma movimentação um pouco mais agressiva na Selic, que vier a proporcionar um pessimismo, um temor do risco fiscal aqui no Brasil, você acha que de repente isso pode impactar mais fortemente ainda no mercado? Você acha que os investidores podem começar a ficar um pouco mais receosos com essa questão? Sim. Eu acho que, como a gente já conversou um pouco antes, aumentar muito a Selic e aumentar também o custo do serviço da dívida pública. Então, a PEC foi aprovada, traz certa tranquilidade, apesar de que não foi talvez a PEC ideal, mas no Brasil as reformas nunca são as ideais. Então, eu acho que sim, eu acho que o aumento da Selic, eu acho que ele coloca mais peso ainda, mais pressão ainda sobre a questão da parte fiscal do governo, né? Então, o aumento da Selic é um instrumento então, que o Banco Central ele vai utilizar quando ele achar necessário, mas ele sabe que tem um impacto fiscal, mas ele não vai deixar de usar por causa disso. Ele pode até colocar nas suas minutas, nas suas comunicações ao mercado, de que aquilo ali, o Brasil tem um problema fiscal que tem que ser endereçado. Mas não resta dúvida nenhuma, você tem toda a razão que os investidores podem ficar preocupados sim se o custo da dívida começar a ficar muito mais alto do que já está. Até está confortável, 2%, né? Mas você está falando já do mercado, você está falando de 6%, então já começa a ficar diferente, já começa a impactar o custo da dívida. Sim, isso pode ter impacto, né? E pegando um pouco do gancho da sua pergunta, se você me permite, eu acho que, de certa forma, também
o mercado começa a ficar cansado, e mercado, investidores, a gente fala mercado dos investidores, enfim, que o Brasil não consegue avançar em reformas econômicas que já estão pacificadas na sociedade. Né? A reforma tributária está pacificada, o Brasil não avança, mesmo tendo, tanto no Senado como na Câmara, duas propostas que são praticamente iguais. Quando o governo mandou ano passado sua reforma, não era uma reforma como aquela, ele poderia ter aproveitado que já estava lá, que já tinha sido discutido com a sociedade. Também a reforma administrativa, que pode vir em maior ou menor grau, mas também acho que a sociedade entende que tem que ser feita uma reforma administrativa. Eu acho que, então, a gente tem a questão conjuntural, e essa questão das reformas é uma questão estrutural e que eu acho, de certa forma, já cansou um pouco os agentes econômicos. O Brasil não avança, não enfrenta seus problemas, fica procrastinando. Eu acho que isso tudo também impacta nesse mau humor, no dólar e uma série de coisas. Entendi. Inclusive, foi interessante você tocar nesse assunto, né, Marcelo? Porque as reformas que estão aí, principalmente os presidentes, né, Eu tô aparecendo, não tô. Mas, enfim, os presidentes, né, do Congresso lá, o Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco, falaram, inclusive, a respeito das reformas, que parece que a reforma administrativa já está na mesa deles lá para começar a ser discutida, para começar a debater, né, lá no Congresso, também a reforma tributária, e eles dizem que aparentemente pode ser votada em 6 a 8 meses. Você acha que é um prazo ok para se votar reformas dessa magnitude, né? E também, se isso acabar passando, né, pode trazer aí um otimismo, né? E voltando àquela questão do risco fiscal do Brasil, né? Ter um pouco mais de otimismo, um pouco mais de respiro, um aceno que seja para o mercado, para ele começar a dar uma deslanchada também? Não resta dúvida nenhuma. Se a gente conseguir avançar com as reformas no Congresso, por mais que não sejam reformas robustas, mas que já caminhem um pouco, eu acho que será um aceno muito importante para os agentes econômicos. Né? O Brasil precisa realmente avançar na questão tributária, por uma questão que realmente é muito difícil para as empresas enfrentar a questão tributária, são horas e horas que se perde com isso. O empresário poderia alocar recursos em outras coisas, aloca nesse tipo de situação. A própria reforma administrativa, né? O Brasil precisa de recursos para ter capacidade de investir. O setor público perdeu a capacidade de investir em todas as suas esferas, municipal, estadual e federal, e a gente não observa países que têm investimento robusto do setor privado sem investimento robusto do setor público. Né? O setor privado quer saber se tem saneamento, se tem transporte, quer saber qual é o entorno dele para que ele possa investir. E o Brasil parou de investir nisso tudo. Então, realmente, você está correto. O Brasil poderia dar um aceno nesse sentido, e eu acho que a gente poderia ser otimista e esperar que realmente tanto o presidente do Senado como da Câmara de Deputados possam avançar com essas reformas. Agora, ano que vem já é um calendário diferente, é um calendário eleitoral. Eu acho difícil passar uma reforma, por exemplo, administrativa no ano como o ano que vem, mas vamos ter esperanças. Eu acho que, inclusive, eu ia te perguntar isso, a janela para colocar em pauta, para discutir, é praticamente até dezembro, né, Marcelo? Porque justamente ano que vem é eleição, ninguém vai ter cabeça e nem interesse em discutir esses assuntos, né? Principalmente umas reformas que cortam bastante, como a administrativa, questão de cargo público, questão de funcionalismo, enfim. Tem essa janela que precisa ser bem aproveitada, inclusive, pelos nossos parlamentares, né? Já perdemos bastante tempo. Eu acho que quando o governo se inicia, ele poderia ter aproveitado. Sempre é bom no início de um governo colocar essas reformas. Depois veio a pandemia, agora temos esse ano, que na verdade a impressão que dá é que 2020 não acabou, mas eu concordo com você, a gente tem uma janela, eu acho que essa janela é dentro desse prazo que você comentou, de 6, 8 meses, né? Daqui a pouco também o ano acaba, dentro desse prazo, mas eu acho que muito difícil uma reforma administrativa acontecer no ano que vem. Eu acho que ano que vem ninguém vai querer se indispor com esses grupos, enfim. A gente não conseguiu até hoje. Né? Por que a gente vai conseguir no ano de eleição? Acho muito difícil. Tem que ter vontade também política de quem propõe as reformas também. E que sejam reformas razoáveis, e minimamente que contemple o máximo possível para que ela possa fazer efeito. Entendi. Marcelo, eu vou chamar novamente a Ananda Vasconcelos, que ela tem pergunta aqui para você. Valeu, Felipe. Marcelo, tem uma pergunta aqui do Bruno Santos. Ele pergunta: quais possíveis impactos da entrada do Brasil na OCDE, na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico?
Olha, eu acho que os impactos são os melhores possíveis, na medida que o Brasil vai fazer parte de um grupo seleto de países da OCDE. Por outro lado, assim, eu acho que mais importante do que a gente entrar na OCDE, respondendo ao Bruno, eu acho que é importante que o Brasil seja um país mais aberto para o comércio exterior. O Brasil tem uma participação muito pequena no comércio exterior e quando a gente soma exportações e importações, então o que acontece é que o Brasil se abrindo mais, Bruno, a gente poderia absorver mais tecnologia, o setor empresarial sofreria mais concorrência, o que faria com que os empresários investissem mais em inovação. Então, eu vejo mais importante o Brasil se abrir para o setor externo em termos de comércio do que necessariamente fazer parte nesse momento do grupo. Isso é outra questão no Brasil também. O Brasil é um país muito fechado, isso faz com que nesse momento a economia tenha preços mais altos e a gente acabe sofrendo, por exemplo, com esse tipo de inflação que a gente está vendo. Então, esse tipo de situação que a gente está observando hoje tem muito a ver também com essa economia que é muito protegida e muito fechada. Então, eu acho que a agenda de abertura ela é até mais importante que participar do grupo. Maravilha. O Marcelo, eu queria agradecer aí a sua participação aqui, né? Você, sócio economista da HLB Brasil. Muito obrigado, viu, pela sua participação, obrigado pela sua contribuição. Se quiser deixar suas considerações finais aqui para a nossa audiência, a gente agradece bastante. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, um abraço para você, para a Nanda. Olha, o que eu quero dizer é o seguinte, é lamentável ver realmente que o Banco Central se veja obrigado a subir a taxa de juros no momento que a gente está passando. É lamentável. Eu acho que isso reflete uma série de erros que foram cometidos e a gente tem que endereçar o mais rápido possível esses erros para a gente não continuar chegando nessa situação que eu chamo de esdrúxula. É um país que pode ter 6 meses de retração econômica, os 2 primeiros trimestres, e sendo obrigado a elevar a taxa de juros. Então, a mensagem é essa. A gente lamenta, mas a gente vê também com esperança que a gente possa ter não só uma evolução mais rápida da vacinação, o que é uma questão de saúde sanitária, mas que a gente possa ter também um pouco mais de tranquilidade no campo econômico. Muito obrigado. Maravilha, Marcelo. A gente que agradece aí, sempre muito bem-vindo aqui na BMC News, as portas sempre abertas para você. Muito obrigado, uma ótima quarta-feira aí para você, uma ótima semana. Muito obrigado. Para todos vocês também. Até logo. Tchau, tchau. Esse foi o Marcelo Fonseca, sócio-economista da HLB, falando com a gente aqui a respeito de informações sobre a Selic, né? A visão dele sobre a Selic. Muitas pessoas achando aí que a Selic tem que ser elevada, que tem que aumentar, mas na visão do Marcelo ainda não é hora do Banco Central fazer esse tipo de elevação na taxa Selic. Mas